Bem-vindo de volta ao Educast Imaculada. Eu sou Yuri e junto com a irmã Marli estamos recebendo Rafaela Lupion e conversando sobre o tema Construindo Pontes, a comunicação não violenta na escola. Não é isso, irmã? Sim, então no nosso último momento ficou uma questão sem responder. Nós vamos responder agora, porque chegou o momento. A questão é a seguinte: você pode compartilhar conosco exemplos práticos de uma comunicação não violenta e quando que ela foi implementada com sucesso em algumas escolas? Bem, irmã, a gente tem vários exemplos, assim, bastante significativos para compartilhar, mas eu acho que a gente pode trazer exemplos, assim, de vivências nossas aqui dentro da própria rede, né? Quando a gente trabalha com pessoas, né, e a escola é essencialmente um lugar onde a gente definitivamente trabalha, desenvolve, forma pessoas, conflitos, situações não tão legais, bullying, cyberbullying, eles estão presentes por mais que você faça todo tipo de conscientização e de trabalho, né? De novo, quando você está lidando com pessoas, você tem o ponto de vista do Yuri, que é diferente do ponto de vista da Rafaela, e que nem sempre, por vezes, eles estão dispostos a conversar sobre e acolher. Então, a gente teve recentemente até um caso de desencontro entre alunos, né, de bullying mesmo, e ele foi parar aí no Ministério Público, numa esfera judiciária um pouco mais complexo, mas que quando o próprio juiz percebeu que existe um movimento do trabalho com círculos restaurativos, um trabalho que desenvolve a questão da comunicação não violenta, ele mesmo ficou super tranquilo. Por quê? Porque ele entendeu que o trabalho está sendo feito, as questões estão sendo debatidas e estão sendo resolvidas, né? A gente está, em certa medida, lidando com todas essas questões que estão ali efervescendo dentro do espaço da escola, né? De novo, a gente tem ali uma infinidade de crianças que têm vivências, experiências e culturas diferentes, e a gente precisa aprender a ensinar estas crianças e esses jovens a lidarem com tudo isso e se respeitarem. Então, quando a gente traz o círculo restaurativo, quando a gente traz a possibilidade do uso da comunicação não violenta para dentro da escola, a gente está embasado em teoria e técnica, ajudando essas crianças e esses jovens a lidarem com essas diferenças, trabalharem de maneira inclusiva, acolhendo o ponto de vista do outro ou acolhendo o outro que é diferente de mim, sem discordar ou sem concordar, mas entendendo que o outro tem um outro jeito de pensar, um outro jeito de falar, um outro jeito de se portar, que não está certo e nem errado, mas que é diferente do meu, né? Então a gente tem muitos casos, como eu acabei de citar, presentes dentro da natureza e da essência do nosso trabalho dentro da própria rede. E tem vários casos para contar de outras escolas, que por vezes, até mesmo retomando ali, né, o que a gente conversou no primeiro episódio, a gente vem, e todos nós aqui somos frutos de uma escola mais tradicional, onde o aluno não tinha voz, nem vez e nem espaço para ser protagonista da sua própria história. Então, dificilmente a gente encontrava, né, alunos debatendo, questionando, perguntando, se posicionando dentro de uma sala de aula. Agora já não é mais assim, né? Então, quando a gente encontra crianças e jovens com essa premissa de formação e de possibilidade, a gente precisa preparar todo o nosso corpo de colaboradores para lidarem com isso, porque eles são fruto da escola que nós também fomos, né? Então, quando o aluno levanta a mão e diz assim: professor, eu não concordo com o que você está falando. Eu pesquisei aqui no chat GPT, no Google, e aqui está dizendo que não é essa a resposta, né? Como é que esse professor vai acolher isso, né? Ele vai dizer, como por vezes a gente escutava: não chamei você para falar, menino, não é tua vez. Ele não vai fazer, né, esse tipo de colocação, até porque não cabe mais no dia de hoje, né? Então, é todo um movimento que precisa ser feito, que perpassa não só o trabalho com os alunos, mas também com toda a equipe técnica e pedagógica da instituição. Eu imagino que seja uma quebra de paradigma muito grande, Sim, assim. sem dúvida. Sobretudo porque a maior parte dos professores do corpo técnico, né, e gestão da escola vivenciou na sua história uma comunicação violenta. Eu aposto que teu pai te olhava e você já nem respirava mais, né? Porque a minha mãe era assim, ela me olhava, eu já... Agora vai eu fazer isso hoje com os meus filhos para você ver. E ter esse discernimento, né, hoje, de pensar uma nova escola, entender quais são os benefícios
entender tudo que está por trás de um movimento como esse, dos círculos restaurativos e da comunicação não violenta, eu imagino que seja um desafio muito complexo, assim, sobretudo para o educador, para aquele que está ali no front, para o professor. Então, eu acho que entender sobre esse tema e entender sobre essa perspectiva também deve gerar em nós uma sensação de meia-culpa, no sentido de falar assim, eu entendo a dificuldade que esse professor está passando, e é por isso que é super louvável essa iniciativa de desenvolver essa habilidade nos professores para lidar com isso. Mas eu acho que esse é só um dos desafios, né? Sim. Tem tantos outros desafios Milhares. na implementação de comunicação não violenta na escola. Inclusive com as famílias. Me conta, onde é que tem esses desafios? Porque você imagine, né? A escola fazendo toda essa virada, né? Todo esse trabalho dentro do espaço escolar, dando voz, dando vez, colocando o aluno como protagonista. Então, ele tendo esse espaço de fala e de escuta e de acolhida, e aí ele chega em casa e não encontra esse mesmo espaço, essa mesma forma de acolhida ou essa mesma dinâmica com os seus pais, né? Que ainda tem como premissa aquela educação que nós recebemos. Mais repressora, mais punitiva. Repressora, mais punitiva. Mas eu penso e acredito com o trabalho que a gente faz nas nossas escolas, que o mais importante de tudo isso é você buscar um ponto de equilíbrio. Sim. Né? É o professor, aluno, pai, filho. Porque, na verdade, ninguém é dono da verdade. Sim. Ali você vai ter que trabalhar para que todos coloquem o seu ponto de vista e cheguem a um acordo. Né? E, ao mesmo tempo, que as pessoas consigam resolver a situação. Se houve uma desavença, sei lá o que pode acontecer. Mas que essas pessoas possam conversar e elas possam resolver a situação e que não deixe para amanhã, né? Então, a importância de a gente ter esse trabalho nas escolas, de a gente fazer com que as pessoas pratiquem essa técnica, é a questão de você buscar o equilíbrio, Sim. que às vezes o professor também tem a verdade e o aluno também tem. Sim. Então, é só que cada um numa ótica diferente. Exato. Né? E a família entender e respeitar isso, porque a família também não pode chegar na escola, por vezes, questionando ou desautorizando qualquer situação que porventura tenha sido construída, né? Como a gente vê acontecer muito, e aqui eu não estou falando de rede imaculada, eu estou falando de educação, né, em nível Brasil, que quantas vezes eu já não escutei, né, histórias de pai que chega e dá de dedo na diretora ou pega o professor no estacionamento porque o professor agiu ou falou qualquer questão que o menino não gostou e que a família não acolheu, né? Então, quando a gente traz a questão do círculo restaurativo, da comunicação não violenta para dentro da escola, é para que a gente também possa partir da premissa de que todos estamos trilhando um único caminho na formação daquele sujeito e que, portanto, a gente precisa conversar, a gente precisa se dar as mãos, e aqui a gente não está dizendo que a gente precisa concordar, mas a gente precisa ter a maturidade de sentar numa mesa, colocar os pontos e conversar sobre eles, acolhendo o teu ponto de vista enquanto família, o teu ponto de vista enquanto aluno e o ponto de vista enquanto escola, e chegar num meio termo, num caminho comum que valorize e vislumbre o melhor para aquele sujeito, né? A gente não pode também, acho que, né, você falando, confundir esse aspecto, né, de negocial da comunicação não violenta como uma situação de permissividade. Não é isso. Não é isso. São coisas distintas. Sim, sem dúvida. Então, é cada vez mais importante, quanto mais a gente compreende de fato o que está acontecendo, melhor a gente consegue se posicionar e também sair desse lugar violento, enfim, agressivo, não permissivo e, de fato, dialogar, né? Dialogar e chegar num ponto comum. Porque a escola precisa ser um espaço de escuta, de acolhida, de entendimento, né? De promoção de espaço para que todos tenham as mesmas oportunidades e as mesmas questões de forma igualitária, né? E isso vai além, né, da razão social dela, que é a aprendizagem de conteúdos técnicos. A gente está falando aqui de uma rede, por exemplo, no caso da Imaculada, confessional católica, que tem um carisma e que prima pela formação de um sujeito diferente, né? E se a gente está falando de formação de pessoas, né, de sujeito de maneira diferente, a gente precisa olhar para ele também como um ser único que tem os seus desafios, as suas dificuldades, mas tem as suas qualidades e tem as suas potencialidades. E isso num espaço onde a gente tem 30, 40, por vezes 50 meninos,
é bastante desafiador. Né? Então, você investir na formação do colaborador, trazer a família para dentro da escola, para que todos deem as mãos nessa caminhada, é fundamental para que a gente tenha sucesso. Perfeito. Achei. Nós temos mais uma questão aqui. Quem sabe você pode nos ajudar colaborando com digamos, aquilo que você já ouviu falar e também ouviu as pessoas praticarem por aí, que fala assim: como a comunicação não violenta pode ser ensinada e praticada tanto por professores quanto por alunos. Você pode nos dar algumas estratégias eficazes? Sim, irmã. Então, eu selecionei algumas aqui também para nortear aqui a nossa conversa, porque existem algumas possibilidades, né? Então, a primeira delas é aulas e atividades específicas, né? Então, incluir dentro das suas lições, né, do seu planejamento, a comunicação não violenta como uma premissa e como uma possibilidade, ensinando, né, os 4 componentes principais da comunicação não violenta, que é a observação, sentimento, necessidade e pedido, é fundamental. Então, independente do tema, do conteúdo que você esteja trabalhando, sempre vai haver espaço para discussão e para mediação. Então, nunca esquecer de seguir, né, estas premissas. Um outro ponto, até para reforçar tudo que a gente já falou, são as criações de grupos de discussões e de círculos de paz, círculos restaurativos, né? Eu estudei a vida inteira em escola montessoriana. Então, Montessori já trazia e sempre trouxe o movimento de sentar em círculo na aula de linha, né? Ela chamava aula de linha, que era um momento de volta calma e era um momento onde a gente sentava na linha para conversar sobre o dia, sobre tudo que tinha acontecido, né, naquele espaço, e até mesmo dizer o que a gente tinha gostado e o que a gente não tinha gostado. E isso sempre foi feito desde que as crianças eram muito pequenas. Então, se crescia com esse hábito do diálogo, né? E você veja, Montessori é lá da escola nova, né? De quanto tempo atrás? E isso, né? Como eu disse, o próprio criador da técnica, né? Da comunicação não violenta lá nos anos 60. Então, por que a gente não traz e não pratica e não vislumbra mais possibilidade de criação de espaços de discussão, né? Exercícios de empatia, né? E empatia é uma palavra que, por vezes, ela tem um significado muito complexo, né? Porque quando você fala, a pessoa precisa ter empatia. Mas o que é empatia para você? Empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque você não é o outro, você não sabe o que o outro está sentindo, né? Então, o que é essa palavra? Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer e trazer isso de maneira bastante presente dentro do espaço escolar. Criação de projetos colaborativos, porque as crianças e os jovens precisam aprender a trabalhar em grupo. Cada vez mais o mercado de trabalho e as grandes organizações vêm pedindo esse trabalho colaborativo, até na construção dos seus espaços, que não existem mais salas, a sala do diretor, a sala do gerente, a sala... Não, é todo mundo sentado junto e ao mesmo tempo discutindo, pensando e criando junto, né? E também criar espaços de expressão, né? Espaços físicos mesmo, momentos específicos que os alunos possam expressar seus sentimentos dentro de um espaço seguro, né? Então, eu acho que com pequenas coisas é possível da gente praticar, né, a comunicação não violenta dentro da escola. Só que precisa se criar espaços e ter oportunidade para que isso aconteça. Cuidar do outro, né? Cuidar do outro, exatamente. Cuidar do outro a partir da comunicação. Rafa, eu estou realmente muito encantado, assim, eu conhecia, mas conhecia muito superficialmente o tema, e a sensação que eu tenho e a vontade que eu tenho é que a gente consiga levar isso para todo lugar e que todo lugar dê certo, sobretudo, porque eu acho que os efeitos são muito positivos. Você, com a sua experiência nessa sua caminhada aí com esse processo de comunicação não violenta, quais são os sinais que você tem de que o processo está dando certo, de você começa a perceber esse impacto positivo no ambiente escolar? É muito legal, Yuri, porque você percebe quando a escola tem esses espaços, né, que a gente citou anteriormente, quando você chega na saída da escola, vocês já observaram a saída da escola, principalmente dos maiores? A minha era um caos. Pois é. Pois é. A minha também era um caos. Era aqueles meninos lá fora, aquela gritaria, aquela confusão, e um empurra e o outro faz bullying com o outro. E quando você percebe que a escola trabalha isso,
você vê aquela saída daqueles meninos muito mais tranquila. Eles, claro, continuam com seus grupos, né, ali encostados, conversando, discutindo, mas com uma outra postura, com outro jeito de ser. Você percebe também nas pequenas ações, você transita pela escola e você percebe as pessoas se cumprimentando, as pessoas sorrindo, as pessoas se ajudando, você abre a porta da sala de aula e você percebe um ambiente diferente, né? Você já teve oportunidade de chegar em escola, abrir a porta da sala, você fala, meu Deus, fecha a porta e sai correndo, porque tá um caos lá dentro, né? Você percebe uma diminuição significativa das questões de indisciplina dentro do espaço escolar, você percebe alunos e comunidade como um todo muito mais amorosos, afetivos, no sentido empático mesmo da palavra. Então são vários sinais que você consegue perceber no próprio ambiente, né? Porque ele fica leve, ele fica diferente. Que legal. Olha, a nossa conversa está muito bacana, né? Eu acho que aprendemos bastante, são dicas valiosas para nós que estamos aqui e tenho certeza para as pessoas que estão nos assistindo também. Então, nós chegamos mais uma vez ao final do nosso podcast e aguardamos vocês no próximo episódio.